Boa noite a todos. Eu fiz a gravação, mas infelizmente não gravou. Gravou só um trechinho e ele parou. Então eu gostaria de fazer novamente. É uma pena porque nós tivemos uma apresentação tão boa. A Zenobia colocou algumas considerações tão pertinentes e infelizmente não foi feita a gravação, mas eu vou tentar gravar para vocês, fazer a leitura para que todos possam acessar o Evangelho depois. Então vamos envolvendo a nossa casa nesse momento, nessas vibrações amorosas, agradecidos que estamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãezinha Maria Santíssima e aos benfeitores que nos assistem, dizendo muito obrigada por mais uma semana, obrigada pela companhia dos nossos amigos, das nossas companheiras do Evangelho. Nós pedimos também que envolva os nossos amigos, as nossas companheiras que não puderam participar nesta noite, e pedimos também pelo Davi Luca, que ele possa ser envolvido dessas nossas vibrações amorosas. Então vamos vislumbrando a nossa casa repleta em muita luz, muita paz, aquelas energias amorosas que possam envolver todos os cantos da nossa casa. Vamos mentalizando cortinas fluídicas nas paredes, no teto, na porta de entrada, que impeçam a entrada de energias deletérias, energias malsãs, e que aqui dentro do nosso lar nós possamos vislumbrar todas essas boas energias nos envolvendo, refazendo as nossas energias no corpo físico e espiritual, para que nós possamos assim permanecer mais uma semana amparadas pelo amor de Jesus. E assim pedimos licença, Senhor, para darmos início ao nosso Evangelho no lar. Vamos então lembrando que Deus é justo e bom sempre, que nós possamos aprender com Ele a distinguir o joio do trigo, aprender a distinguir aquilo que faz mal para a nossa vida e aquilo que é bom para nós. Então vamos à nossa prece inicial, dizendo assim: Amado Jesus, que o teu olhar de ternura e compaixão envolva hoje o nosso coração, que as tuas palavras de sabedoria e luz se façam ouvir na nossa consciência. Fortalece-nos a fé nos momentos de incerteza, renova-nos as forças quando o cansaço nos visitar, purifica-nos os pensamentos para que vejamos o caminho, a verdade do caminho que devemos trilhar. Ajuda-nos a compreender os propósitos maiores da nossa existência, Senhor, e aceitar com serenidade os desafios que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Que saibamos reconhecer os pequenos e grandes milagres que o universo coloca no nosso caminho e que, guiados por tua presença amiga, possamos cumprir com amor e coragem a missão que nos foi confiada nesta vida. Aos benfeitores que nos assistem através de ti, a nossa eterna gratidão. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está no capítulo 13 de Mateus, versículos de 24 a 58. Vamos mentalizando Jesus nos contando essa parábola. Jesus tinha hábito de contar as histórias que eram comuns ao povo da época, e ele contava por parábolas porque elas não caem, né, em desuso. Uma parábola é algo que ela ultrapassa o tempo e ela faz parte da cultura de um povo. Então ele diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifadores, aos ceifeiros, perdão. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-lo, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Por isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, e puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles. Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré? E sua mãe não se chama Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde
Veio, pois, tudo isto, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Graças a Deus. Aqui a gente tira como ensinamento que muitas pessoas, muitas vezes, não são reconhecidas no seu próprio lugar. Às vezes é necessário que outras pessoas de outros lugares reconheçam aquilo de bom que a pessoa tem. E aqui nós vamos fazer uma breve explicação dessa parábola. Na parábola, do trigo e do joio, o trigo é a boa semente, é aquilo que está de acordo com o bem, com as leis de Deus. O joio é o que se opõe ao bem, e o campo é o mundo. Os dois crescem juntos, o bem e o mal. Eles convivem no mundo durante o processo de evolução. A colheita chega no momento em que haverá a separação, quando cada um receber conforme aquilo que cultivou. É a lei do retorno. Cada um recebe de acordo com o que cultivou, de acordo com o que fez. Mas por que o Senhor não permite arrancar o joio imediatamente? Porque o trigo ainda está crescendo. Se arrancassem o joio naquele momento, também poderiam arrancar o trigo, porque ambas são sementes parecidas. Então você só consegue identificar o joio e o trigo depois que eles crescem. Deus permite que os espíritos em diferentes estágios de evolução convivam no mesmo campo da vida, porque a convivência também é um instrumento de aprendizado. Ninguém evolui sozinho. Aqueles que já desenvolveram determinadas virtudes podem ensinar pelo exemplo, assim como Jesus fez conosco, enquanto aqueles que ainda estão aprendendo oferecem oportunidades para aqueles que já estão mais adiantados de exercitarem a paciência, a compreensão, o amor e a caridade. Isso significa que encontramos pessoas com diferentes níveis de compreensão, valores, virtudes, imperfeições, e talvez aquela pessoa que nos incomoda em um determinado momento seja a oportunidade para desenvolvermos a virtude que nós ainda não temos. Talvez nós também sejamos o joio na vida de alguém em determinados momentos, porque nós também estamos em processo de evolução. Isso nos coloca numa posição mais humilde, porque nós descobrimos que não só os outros têm uma determinada limitação, mas nós também. Deus não olha apenas para o que nós somos hoje, Ele contempla aquilo que nós podemos nos tornar. Seres em evolução, nós podemos nos tornar seres puros e perfeitos, relativamente. E nós, será que nós conseguimos enxergar o que uma pessoa pode se tornar, ou nós estamos presos ao que ela foi, ao que ela fez de ruim? Talvez seja justamente uma das lições de Jesus, não reduzir ninguém aos seus erros, à sua história ou às suas imperfeições, porque se Deus tem a paciência com o nosso processo de crescimento, quem somos nós para negar ao outro a possibilidade de transformação? Graças a Deus. Vamos então às vibrações dessa noite. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, porque a Zenobia fez um comentário muito, muito bonito, muito pertinente. Infelizmente, a nossa gravação não deu certo. E eu estou tentando novamente gravar para que vocês possam ter acesso, quem não pôde participar nessa noite. Vamos às vibrações. Eu pedi no momento da nossa gravação, no momento do nosso evangelho, eu pedi as vibrações em especial pelo Davi Luca. Foi um pedido da minha prima Cristina. Então vamos envolvê-lo novamente nessas vibrações amorosas, que ele se sinta amparado e acolhido pelos benfeitores que o assistem. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, abrimos nosso coração em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos.
pelo nosso lar, pela nossa família e os nossos animaizinhos de estimação. Vibremos pelas nossas irmãs, pelo Márcio, que não pôde participar do Evangelho nesta noite, e também por seus lares, suas famílias, seus animaizinhos. Vibremos pelos amigos, familiares, cujos nomes se encontram no caderno de vibrações nesta noite. Vibremos pelos nossos amigos, vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho que compartilham conosco a caminhada e que nos nutrem com seu amor e seu afeto. Vibramos pelos nossos irmãos em toda parte que estão precisando dessas vibrações. Rogamos à espiritualidade amiga que as leve onde houver necessidade, especialmente nos locais onde estão havendo essas intervenções da natureza, essas catástrofes, que esses irmãos possam ser acolhidos e amparados pela espiritualidade. Pedimos, Senhor, licença nesse momento para vibrarmos por nós mesmos e agradecemos, Jesus, querido, por nos sustentar até aqui. Que a tua grandeza resplandeça sobre nós hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos assim para a prece de São Francisco, que eu acredito que ela nos traz bem essa separação do joio e do trigo, que nós possamos então mentalizar essas boas energias enquanto nós oramos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E vamos assim então, encerrando o nosso Evangelho mais uma vez. Agradecidos que estamos, nós pudemos refletir sobre a parábola do joio e do trigo, lembrando que Deus é sábio, justo e bom todo o tempo, e Ele sabe distinguir o joio do trigo. Confiemos no seu tempo, permaneçamos firmes sempre no bem, pois a colheita pertence ao Senhor. Excelente semana para todos. Eu vou ler esse trechinho de Mateus que está aqui no finalzinho, que ele fala: assim será na consumação dos séculos, onde os anjos sairão e separarão os maus do meio dos justos e lançarão na fornalha do fogo, e haverá choro e ranger de dentes. Mas que a gente possa tirar a lição de que nós podemos escolher nosso destino, nós temos o livre-arbítrio. Então que nós possamos escolher as boas sementes para semear no campo, através das nossas virtudes, através que as nossas escolhas sejam boas escolhas. Uma excelente semana para todos. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva você, sua família, o seu lar. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.